A solução para as laterais do Palmeiras. Luiz Henrique e Almada podem vir? O que isso muda no Verdão? E o Nino? Valor investido muito alto para um zagueiro. A partida contra o Atlético Paranaense na mesa tática e o mercado da bola do Palmeiras com bomba sobre cria da academia. Fala família Palmeiras 90 a mais, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Hoje tem assunto importante. Vou colocar muita coisa pra gente discutir e eu vou começar falando como foi o dia de treinamento do Palmeiras, treinamento intenso com objetivo muito claro: corrigir o Palmeiras posicionalmente, ajustar e aparar as arestas de marcação e principalmente trazer novidades de deslocamento tático, tá? O Abel Ferreira focou muito durante os últimos treinamentos, né? Colocou cria da academia, o time da base sub-20 para treinar com o profissional, fez ajustes posicionais, movimentou a lateralização do Palmeiras e principalmente as jogadas centralizadas com um objetivo claro. O Palmeiras está morno. O Palmeiras está jogando de uma maneira que, assim, a gente já viu melhor essa temporada, né? Desde a partida contra o Júnior Barranquilla ficou uma lacuna no meio-campo do Palmeiras e na zaga. E ó, eu falo uma coisa pra vocês. O sistema defensivo do Palmeiras, aí eu me referencio às laterais, precisa mudar e eu já vou te mostrar na mesa tática, tá? Bom, Paulinho e Vitor Roque treinaram normalmente com o grupo, tá? Obviamente o núcleo de saúde e performance monitora, batimento cardíaco, questão muscular, tá vendo como é que as coisas estão, mas até o momento tudo bem. Treinaram pesado, não sentiram dores, é aquilo que a gente já tá falando há alguns dias. Eles já estão à disposição. A fisiologia do Palmeiras ainda não os liberou oficialmente, tá? E essa informação a gente conseguiu e trouxe no vídeo de ontem, né? Mas eles estão à disposição para os treinamentos, tá? O Abel Ferreira está monitorando e a tendência é que o Vitor Roque ganhe alguns minutos na partida contra o Atlético Paranaense, já vamos falar disso, tá bom? Eu quero falar exatamente desse caso da partida contra o Atlético Paranaense na mesa tática e focar também nas questões de mercado da bola. Mas antes eu preciso te atualizar sobre a situação do Rafael Veiga. Ontem nós falamos no vídeo aqui no canal que o América do México atrasou a parcela de pagamento para o Palmeiras referente ao Rafael Veiga, ao empréstimo do Rafael Veiga, né? Pois é, era R$ 1 milhão. Com 18 dias de atraso eles pagaram. E daí vem a importância do Palmeiras de com certeza jogar essa situação para a imprensa, né? Acionar os mecanismos da FIFA, jogar para a imprensa, que é para que o clube que tá de repente capitalizando com aquele recurso investido, não sei, pague. Foi o que foi feito, deu certo. O Palmeiras recebeu um montante de R$ 1 milhão do empréstimo do Veiga, a primeira parcela, né? E a pergunta principal que fica é a seguinte: Rafael Veiga não jogaria nesse time do Palmeiras? Agora com as linhas com John Arias e Alan, eu acho que o Veiga poderia ser titular com tranquilidade, né? Jogando no lugar do Maurício nesse momento em que o Vitor Roque está lesionado. Minha opinião não vale de nada, eu quero saber qual é a sua. Deixa a sua opinião nos comentários porque é muito importante. Gente, vamos lá. A hora derradeira. Mercado da bola do Palmeiras. Vem comigo porque tem informação bacana pra gente conversar. Ó, primeira coisa sobre o Nino, né? Então acho que nós somos um dos primeiros canais a trazer as informações a respeito do Nino. Recebemos uma informação de uma fonte interna do Palmeiras, uma fonte privilegiada que no começo eu fiquei receoso de trazer a informação, acabei optando por trazer, mas com a verdade, dizendo pra vocês que eu não sabia se aquilo era concreto, né? Até pra, poxa, não, a gente construiu uma fama aqui no YouTube, né, nas redes sociais de maneira geral, como um canal sério. Então eu não vou ficar inventando moda, né? Mas, ao que tudo indica, de fato, o Palmeiras vai trazer o jogador. R$ 90 milhões, ali um pouco mais, um pouco menos, mas nessa faixa. Valor elevado, tá? Elevado. E aí fica aquela pergunta, né? Esse valor é muito alto para um zagueiro? O Palmeiras gastou 82, se não me falha, né? 82 milhões de reais no Facundo Torres, que não deu certo. A diretoria soube ter a humildade de reconhecer que não deu certo, até por uma questão também de pressão da torcida, né? Mas enfim, identificou o erro, negociou o jogador. O mesmo vale para o Mikael, né? Então assim, o Palmeiras gastou dinheiro na temporada passada a rodo em jogadores que não foram unanimidade no elenco alviverde. Tirando o Paulinho e o Vitor Roque. O Paulinho ainda muita gente critica, né, por conta das lesões. Eu tenho expectativa no jogador, já falei isso muitas vezes, né? Bem, de qualquer forma, o Palmeiras vai investir essa grana num zagueiro. Faz sentido pro Palmeiras isso?
90 milhões de reais poderiam compor uma parcela de contratação, por exemplo, no Danilo, né? Que nós já vamos falar dele já já. Mas o Nino é de fato um jogador que vai ajudar o Palmeiras com relação às laterais, na minha opinião. Eu já vou te mostrar na mesa tática o que eu quero dizer com isso. Talvez você concorde comigo. Exige coragem para fazer isso que eu vou propor, mas pode dar certo. Bom, a respeito de Kaique Pereira, o nosso goleirão da base que foi emprestado ao Nacional de Portugal. Tudo bem, obrigado, tá jogando na Liga Portuguesa e tá indo bem, tá? Tanto que os portugueses devem exercer a opção de compra do empréstimo. E aí o Palmeiras negociaria o jogador, tá? Mais uma cria da academia rendendo uma grana pro Palmeiras. Essa ideia da base do Palmeiras como um negócio, né? A parte do Verdão é fantástico, né? Autossustentável. Palmeiras forma jogadores, Palmeiras capta jogadores de outros clubes, né? Paga, obviamente, a contratação. E aí, velho, faz uma grana absurda com a venda desses jogadores. Tá dando certo, né? A respeito de Eduardo Conceição, que é outra cria da academia que nós estamos trazendo aqui, né? O City ofereceu oficialmente, tá? É oficial, 40 milhões de euros pelo jogador. O Barcelona entrou dessa vez, antes era especulação, né? Agora entrou de fato na jogada. Parece que tá iniciando as tratativas. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Numa negociação não é assim. Ah, deixa eu pegar o telefone aqui da Leila Pereira que eu vou ligar pra ela. Não é assim que funciona. É mandado um e-mail, tem uma ancoragem de negociação, existe uma conversa, uma tratativa entre as partes. Não é assim tão simples, né? Barcelona levantou a bandeirinha ali pro Palmeiras, tá? É oficial isso, tá? Informação oficial. Palmeiras recebeu ou vai receber, né? Recebeu o primeiro contato, isso é oficial, mas deve receber em breve uma proposta pelo Eduardo, grana na mesa do Palmeiras disponível, hein? Vamos ver. Garoto que faz 18 anos, daqui a 2 anos, se não me falha a memória, teria ainda um tempo aí pra vestir a camisa do Verdão. Sobre Danilo, a situação segue na mesma, cada dia mais difícil. O jogador gostaria de vestir a camisa do Palmeiras, tem um carinho grande pelo Palmeiras. O Abel Ferreira colocou o Danilo como opção A, opção 1 para contratações do Palmeiras. Só que o Textor agora pede um caminhão de dinheiro e o Palmeiras não deve fazer essa loucura agora. Eu não acho nenhuma loucura, né? Pra mim o Danilo chegaria ali com status de seleção brasileira. Pra mim ele é titular pra Copa do Mundo. Na minha opinião, o Danilo joga muito mais que o Bruno Guimarães, tá? A diferença é que o Bruno Guimarães tá na Europa e parece que ele joga mais. Não é ruim, tá? O Bruno Guimarães é um bom jogador, mas o Danilo pra mim é superior tecnicamente falando. Bom, então a opção que sobra na mão do Palmeiras agora para fazer movimento é o Douglas Luiz, que é um jogador da Juventus da Itália e pouca gente fala isso, tá? Palmeiras colocou o Douglas no radar, ele tá emprestado no Aston Villa. Então seria uma boa opção para o lugar do Danilo, jogador ali que viria como um empréstimo, tá? Com opção de compra, já que a Juventus tem contrato com ele até 2030, 29 na verdade, né? Até 2029, 39, ó, loucura. Bom, até 2029, então, o clube italiano mantém os direitos do jogador. O cara poderia vir ali como uma opção de compra, de repente um empréstimo mesmo. É uma forma dele voltar pro Brasil e, bom, joga muita bola, né? No Palmeiras eu acho que encaixaria também, embora eu prefira o Danilo, tá? Sobre o Gabriel Jesus, gente, seguinte, ó, tentativa de empréstimo com opção de compra é realidade. Pode acontecer. É muito difícil, tá? É muito difícil. Mas o Palmeiras pode conseguir. O Vitor Roque também era muito difícil no passado, né? Negociação, pô, agressiva, difícil, muita grana. Palmeiras conseguiu trazer. O Gabriel Jesus é a mesma coisa. Palmeiras pode conseguir trazer porque o jogador gostaria de voltar pro Palmeiras em algum momento da carreira. Então por que não agora? Voltar no auge, voltar em condição. Tudo bem, tá se recuperando de lesão e tal, mas teve várias lesões recentes, né? Mas é um baita de um jogador, poderia sim vestir a camisa do Palmeiras, gosto da opção. Sobre Heitor, Eric Belé e Alan, a situação segue na mesma, não tem novidade, tá? Palmeiras tem proposta na mesa pelos três, tem sondagem e tá trabalhando as negociações com calma. Agrada a diretoria do Palmeiras a venda do Heitor, mas o Heitor tem um perfil muito similar ao do Endrick e ao do Vitor Roque. Jovem, explosão, forte fisicamente, finalizador, não se esconde do jogo. Eu acho que o Palmeiras precisaria segurar esses jogadores por mais um tempo. Sobre Luiz Henrique e Thiago Almada, atenção, tá? Ó, se o Palmeiras vender o Alan, o Palmeiras trará um dos dois. Vai fazer o máximo pra trazer um dos dois, essa é a informação, tá? Isso daí a gente já tinha essa informação meio que desenhada, né? Pela forma como o Palmeiras está lidando com as negociações. A informação oficial, por enquanto, é Palmeiras não vende Alan. Só que
Se o Tottenham ou o Newcastle na verdade, né, botar aquela grana na mesa que estão prometendo, cara, vai ser difícil demais segurar o jogador. É muita grana disponível para o Palmeiras. Eu tenho uma opinião bem fundamentada. Se o Newcastle botar os 300 milhões na mesa, se eu fizesse parte da comissão de diretoria do Palmeiras, né, que aprova as negociações, eu aceitaria, tá? E eu acho que o Palmeiras deve aceitar, ninguém vai rasgar dinheiro. O Alan é um baita de um jogador, vai se tornar um jogador de excelentíssimo nível, mas é uma grana que pode ser reinvestida agora para trazer um jogador que já tá pronto para assumir a ponta direita. Luiz Henrique no caso, tá? O Zenit não vai querer, não vai aceitar menos de 180 milhões de reais do Luiz Henrique, eu duvido, tá? E se souber que o Palmeiras vendeu o Alan, aí o preço vai inflar. Pode ter certeza, vai ficar inflacionado. Aí você pode considerar aí na casa de uns 200 milhões de reais no mínimo pro Palmeiras trazer o cara. Cara, ele encaixaria perfeitamente no Palmeiras, não precisa nem raciocinar, né? É um baita ponta direita. Faria a diferença nesse time atual. Então a gente tem com o Almada aquela possibilidade de 176 milhões de reais, é o que o Atlético de Madrid quer, mas é mais complicado. Por quê? Pro Almada tem que convencer o cara a sair da Europa e vir pro Brasil. Se o Luiz Henrique ou o Thiago Almada fizerem uma Copa do Mundo, daquelas invejáveis, dificilmente eles não receberão uma proposta grande de um time da Europa, e o mesmo vale pro Danilo, tá? Eu acho que o Danilo tem um encaixe tático perfeito para jogar no Manchester United. Sei lá, vamos ver. Bom, vamos agora, gente, para nossa mesa tática, para a gente falar das soluções para a lateral do Palmeiras, analisar a partida contra o Atlético Paranaense na mesa tática e as mudanças que o Abel Ferreira está preparando taticamente para enfrentar o Atlético e para mudar a forma do Palmeiras de trabalhar. Então, meu povo, vamos montar o Palmeiras que enfrenta o Atlético Paranaense na mesa tática. E aí a gente vai entender as opções para as laterais que eu tô tanto falando, tá? Então, Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, o Giai não joga essa partida, tá? O Kelvin vai ocupar a função. Na esquerda, o Arthur é o titular. Marlon Freitas está suspenso e vai ceder espaço ao Evangelista com o Andréas Pereira, tá? O Palmeiras vai jogar assim, ó. Aqui na meia esquerda, John Arias é o titular. Paulinho, infelizmente, tá fora de combate ainda, né? Alan na direita. Na frente, Flaco e provavelmente o Maurício, tá? Então o Palmeiras começa a partida contra o Atlético Paranaense dessa forma aqui. Eu vejo uma fragilidade enorme na lateral direita do Palmeiras, tá? Não estamos conseguindo laterais que cheguem à linha de fundo, que cruzem, que levantem a cabeça, que busquem uma triangulação. O Giai oscila muito, né? 90% do tempo ele estava mal nas últimas temporadas. E os 10% que parece que ele vai, sei lá, parece que não engrena. O Kelvin, pra mim, eu tinha uma expectativa muito alta na contratação desse lateral, tá? Porque é um cara agudo, é um cara que busca um contra um, é um cara de velocidade. No Palmeiras ele não tá conseguindo fazer nada. Nada, tá? Uma pena. Evangelista, o que podemos esperar da substituição ali do Evangelista assumindo esse papel? É um jogador que pisa mais no campo adversário que o Marlon Freitas. Marlon Freitas ele tava com uma função de camisa 5. Ele sabe jogar de 8 também, mas é a função dele. Aqui, jogando ao lado do Andréas, o Lucas também vai precisar fazer um papel de camisa 5, tá? É diferente de quando ele joga como 8. Ele vai ter que ficar mais pro Andréas subir, porque o Andréas tem mais qualidade. Só que o Palmeiras tá arrumando uma forma de jogo onde ambos os jogadores sobem, tá? E é por isso que o Maurício ganhou tanto espaço aqui. Porque o Maurício ele acaba fazendo essa função de recomposição. Então, ora o Maurício pisa na área adversária, ora o Maurício retrai para o meio-campo, dando espaço para os nossos meias avançarem, tá? E aí as linhas sobem como um todo, né? Os laterais sobem e ficam um pouco mais fechados, formando um bloco com 4 jogadores defensivamente. Aí o Maurício tem condição de recompor, Andréas e Lucas pisam na área. Então o Palmeiras faz esse funil de ataque aqui, com o Flaco flutuando de maneira mais aberta e livre, tá bom? Ok, Henrique. Atlético Paranaense é um time que sofreu muitos gols. Faz sentido pro Palmeiras pegar os primeiros 20 minutos e amassar os caras no campo de defesa deles? Faz. Estamos jogando em casa. Eu acho que o Palmeiras tem que começar com essa formação aqui, extremamente ofensivo. E ó, eu de repente colocaria até o Luiz Pacheco no lugar do Maurício para dar aquela sensação de que o Palmeiras vai ficar defensivo. Não vai.
Olha quantos jogadores na linha de ataque. Eu tenho 2 meias com qualidade e que finalizam a gol. Eu tenho 2 extremos com velocidade absurda. E eu tenho um atacante com faro de gol. A linha defensiva dos caras ela é composta por 3 zagueiros, tá? Então, você pode ter certeza que eles vão entrar com uma linha de 3 aqui. Vai ser muito difícil de parar, né? A forma que você tem de invadir o espaço numa linha de 3 defensiva é aumentando os jogadores no campo ofensivo. É aumentando o meio-campo e aumentando a vitória nas segundas bolas que vão acabar sobrando, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Porque o 4 vai grudar no Lopes, o Alan vai ser marcado pelo 2, o Arias pelo 3. Vai sobrar um espaço aqui para o Evangelista e para o Andréas jogarem, tá bom? Vamos dar uma olhada como esse time fica aqui no 3D, só para ficar visível aqui, né? Ficar mais objetivo. Veja, o Pacheco é a última linha, o último recurso do Rei defensivamente, tá? Enquanto a gente tem o Andréas Pereira, o Evangelista, o Alan, o Arias e o Flaco como opções na frente, formando literalmente esse funil aqui, né? Esse V aqui, e o espaço aberto para a ligação direta com o Flaco Lopes quando for necessário. E dessa forma o Palmeiras cria mais, e é isso que a gente precisa, tá? Para finalizar o vídeo rapidamente, vamos analisar aqui como fica esse time sem lateral. A única diferença que eu faria, e eu falei que precisaria ter coragem para fazer, é ampliar uma linha com 3 homens defensivamente, buscando 2 meio-campistas aqui para cobrir, e aí o Alan e o Arias vão fazer esse papel de cobertura de lateral e marcação, tá bom? Gente, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por todo o carinho de sempre, por tudo que vocês estão fazendo aqui pelo canal. O canal não para de crescer e eu tenho certeza que a gente está formando uma comunidade sólida de pessoas do bem que querem acompanhar o Palmeiras e falar de futebol. Esse foi o objetivo desde o começo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Em breve, novidades de cenário e microfone. Um forte abraço e avante palestra.